Olá, gente. Meu nome é Jupira. Eu sou estudante do curso de Teatro Licenciatura do UFC e também do Laboratório em Artes Circenses. Sou artista, sou produtora, sou massoterapeuta. Eu caminho por todos esses lugares para continuar o que eu faço, o meu trabalho, a minha arte, a minha criação, sem separar esses territórios, misturando tudo, vendo aí o que gera de possibilidade. E esse vídeo é um vídeo que eu estou fazendo, que é fruto de um projeto que está sendo realizado no Centro Cultural Belchior, que é o projeto Circular. Esse projeto conta comigo, com a minha presença, com o Thales Azigon e com a Larissa Paiva. E esse vídeo faz parte de uma das ações desse projeto, que é um vídeo que eu pretendo fazer a leitura de uma carta que eu fiz especialmente para este momento que supõe quarentena, esse momento que supõe isolamento social, que supõe muitos medos de continuar sobrevivendo, porque nós estamos no meio em que está sendo diretamente afetado, que é o meio da cultura, que é o meio da arte. Sem mais delongas, eu vou começar aqui a leitura da carta. Produção de vida e de cuidados nos espaços artísticos e culturais. É uma carta investigativa para pensarmos que vidas estamos produzindo e que cuidados podemos oferecer nos espaços culturais e artísticos da nossa cidade enquanto artistas, produtores, gestores, estudantes, frequentadores, etc. É uma carta para inventar outros espaços culturais e artísticos da nossa cidade. É uma carta convite para localizarmos as ausências e presenças de determinados corpos em determinados lugares. É uma carta sugestiva que propõe presenças e pés para estar habitando os nossos espaços. Nosso mesmo enquanto coletivo, motim, grupo, instituição, etc. É uma carta para que possamos pensar a nossa casa e a rua como um lugar possível de arte, de produção de pensamento e de conhecimento. Esta carta vai ser sempre para quem estiver ouvindo. É necessário, antes de tudo, adentrar com profundidade as mutações que estão ocorrendo dentro dessa relação nada dicotômica entre nós, eu e o mundo, e prescrever outras possibilidades de existência solitária e coletiva nessa quarentena e pós-quarentena. Ao mesmo tempo que este vírus testa o nosso sistema imunológico, ele testa o sistema imunológico da cidade. A minha saúde é a tua saúde, a minha solidão agora é a sua solidão, a minha sorte é a sua sorte. Não existe volta, não existe mais volta. E é necessário barrar gestos desconectados e questionar as conexões supostamente indispensáveis com as coisas, com os nossos sims a modelos heterocentrados, racistas, LGBTfóbicos, misóginos, e com os elementos de produção que não nos interessam mais. Não podemos lavar as nossas mãos em todos os sentidos. Precisamos afirmar o não e a nossa rebeldia diante do mundo que não queremos, e é necessário que seja cultivado neste exato momento que eu estou falando, pois o mundo agora encontra-se suspenso. Temos a oportunidade, nessa suspensão, de rasgar, principalmente nós que estamos inseridas no território da saúde, da arte, da educação, dos direitos humanos e da cultura. Rasgar um novo modo de vida. O Bruno Latour, em Imaginar Gestos que Barrem o Retorno da Produção Pós-Crise, publicado pela N edições, propõe um contra-inventário de ações para desapegarmos daquilo que estamos apegados e que queremos nos libertar, das cadeias que estamos dispostas a reconstruir e das que estamos dispostas a interromper. Como podemos fazer do nosso corpo um interruptor? Esta é a pergunta. Como podemos fazer do nosso corpo um interruptor? É necessário que aproveitemos este momento para provocarmos um blackout nos meios em que transitamos, principalmente nos meios institucionalizados. Provocar este blackout para que possamos, com urgência, descobrir uma conversa telepática
com os nossos e com as nossas, para enfrentarmos a vigilância constante e depreciativa dos nossos corpos. Através dessa postura de afirmar os nãos que penso em seguir com a arte e com a produção cultural, no qual vejo que só é possível construir os espaços que queremos e buscamos, estabelecendo as redes de compartilhamento, portanto, de existência, quando nos colocamos contra de corpo, de alma e de tudo. Afirmar o não hoje é afirmar o sim para a nossa existência e para outras possibilidades de existir. O não é apenas uma opção para mim. Ele sou eu porque eu estou viva, estou produzindo, estou criando, estou fazendo arte e estou aqui falando para vocês. Estar aqui é estar no meu local de vida porque vocês me ouvem e no ato de falar eu estou me fazendo viver as minhas experiências, o que eu acredito através das minhas palavras, da minha garganta. Ser e estar aqui nesse contemporâneo, pulsando e reconhecendo a criação no instante já, é, como diz Agamben, ser aquele ou aquela que vive e sabe ver a obscuridade do nosso presente. Precisamos perceber que estamos na escuridão e a escuridão nos concerne, não cessando em nos interpelar a todo momento. Precisamos saber ver, ouvir, sentir dentro dessa escuridão, entendendo que esse momento não é, de nenhuma maneira, inércia, passividade, mas um disparador para uma atividade engajada do corpo para a sobrevivência, para o amor e para se armar, para a autodefesa, para tatear outras possibilidades de tropeçar em modos de viver nunca antes vivido. O que está à vista mostra pouco. Precisamos ver com a pele, porque às vezes o olhar não dá conta. Quando não sabemos o que fazer, precisamos respeitar a nossa mudez. Nessas horas, não precisamos usar a língua para falar, mas para lamber e nos proporcionar outros sabores, outras experiências. Não devemos deixar de produzir com os nossos corpos estando imersos nas sombras. Assim nós, produtores, artistas, estudantes de arte, o que for mais, construir o nosso território no presente para que possamos, somente através do presente, encontrar as respostas para as nossas dúvidas e encontrar as dúvidas para as nossas certezas. Precisamos entender onde cada um de nós estamos. Precisamos se conhecer mais profundamente. Precisamos falar menos e ouvir mais. Precisamos desconfiar das propostas que estão sendo propostas para a gente. Precisamos entender com quem não devemos articular o nosso fazer. Precisamos entender o trabalho de criação e de destruição de cada um com quem nos relacionemos. Todo e qualquer projeto, seja de maneira autônoma ou vinculado a uma instituição, tem uma implicação e desdobramento na cidade, porque nós somos e fazemos essa cidade. O que nos coloca uma responsabilidade extremamente política. O sentido do projeto tem que ser uma busca tal qual buscamos o sentido curatorial, de curadoria, portanto de cuidado que temos com as vidas, não como missão ou como uma salvadora, mas como uma busca por essa relação fina de pele entre mundos, o que diz muito sobre o fato de estarmos todas vivas agora e vocês me escutando e compartilhando neste momento. De fato, nesses processos de curadoria, precisamos resgatar a etimologia da palavra curadoria, que é cuidar e que tem a ver com curar. Cuidar de quem e curar de quê? Fazer esta pergunta para si é reconhecer nas decisões curatoriais as dimensões éticas, políticas, sensíveis, no qual nunca, nesses processos todos, vai existir uma neutralidade. É uma escolha que sempre vai acarretar em ausências e presenças de alguns corpos. Quem são essas pessoas que estão nos lugares de poder, escolhendo quem faz parte desses espaços? De onde elas vêm? O que ferramenta de seleção elas têm? Eu sugiro que essas ferramentas de seleção, na medida em que elas forem compartilhadas, elas sejam, na medida que elas forem criadas, sejam compartilhadas, públicas e criticadas. Ela precisa ser criticada não pelos mesmos de sempre, mas pelos outros, os que não estão nem perto, os que estão longe, os que estão na periferia e na margem.
é necessário deslocamento. É por isso que acho importante oferecer estes espaços para que as pessoas trans, travestis, negros e negras, indígenas e grupos dissidentes ou com traços dissidentes tomem de conta e passem a cuidar e a curar. Uma retomada para que nós possamos cuidar e curar. Não podemos mais ser essas figuras passivas nesses joguetes políticos esperando alguma empatia. Falando de vidas singulares e não quantificáveis, precisamos falar sobre números. Quem está hoje coordenando ou dirigindo algum centro cultural ou artístico na cidade de Fortaleza ou no Brasil que seja travesti ou trans? Queria muito que respondesse essa pergunta para entender essa dimensão de quantas pessoas quantas pessoas estão ocupando esses espaços que são trans e travestis, por exemplo, né? A pessoa mais rica do Brasil é um homem que se chama Joseph Safra e tem uma fortuna de 25 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares. Ele é um banqueiro. Eu não sei o que falar diante desses números, que a gente sabe que são mais que números, são vidas. Mas eu não queria entrar sobre isso, eu queria que apenas provocasse a sensação de discrepância que existe entre nós que disputamos editais entre nós, esses cujos editais põem de fora a maioria dos inscritos e que ainda nos pagam atrasados. E eles, nós e eles. De quem é essa disputa, na verdade? Por que estamos disputando conosco? E como nós estamos disputando conosco? Quem somos nós? Estou falando de quem? Precisamos saber por que estamos vivas. Esse saber, ele não precisa ser uma construção individual, mas uma investigação coletiva de cunho motim. Eu quero convidar cada uma aqui, que está me ouvindo, que está me vendo, a se perguntar por que nós estamos aqui. Pela ausência de sentido, somos capturadas pelas máquinas de poder e entramos no modo de operação que sobrevive a partir da reprodução e da ambição de um crescimento sem fim. Precisamos barrar essa globalização. Materializar um olhar singular sobre a realidade. Nosso desafio é buscar um fazer singular. Produzir um acontecimento singular. Viabilizar encontros singulares entre vidas, porque acredito que não produzimos somente para as pessoas, mas para as vidas que habitam os espaços de produção, como as plantas, como as formigas, como as pedras, como o planeta, como a água, como o cosmos. Uma espécie de bioprodução cultural no qual as nossas potências de vida e a nossa subjetividade estão implicados diretamente nos nossos projetos e em outras formas de vida. E esses projetos e essas formas de vida estejam implicadas diretamente conosco. Nesse imbrincamento, sem separação, sem dualidade. E olhamos para formigas e pensamos nela também como nosso público-alvo. Que possamos exercitar a nossa sensibilidade para experimentar os fluxos mais sutis da vida que cesseiam cada espaço. É preciso habitar e sentir e abrir caminhos para que outros possam compor por junto. É pensar neste espaço que se permite a se sujar, que não compactua com medidas higienistas com aqueles que supostamente não são interessantes, para que seja possível reconhecer também os pulsos e movimentos que se dão apenas pelo encontro de inúmeras forças de afrontamento e reivindicação para viver. Por exemplo, os coletivos da periferia que surgem como como a tradição popular, como a dança do passinho, como as travestis independentes emocionalmente, mentalmente e financeiramente. Podemos cartografá-las para que possamos potencializá-las, gerar resquícios que possibilitem a geração de uma outra cadeia de pulsos e movimentos, sempre afirmando e não esquecendo do caráter efêmero do nosso ofício. A nossa formação, em boa parte, nos instrumentaliza, nossa formação enquanto produtores culturais. Nos instrumentaliza para que, enquanto produtores, nós consigamos realizar o que nós projetamos para que acertamos um ponto tão esperado, a satisfação de ter feito tudo o que planejamos. Mas quando as nossas projeções batem na parede da realidade e nos devolvem uma modificação no nosso projeto, a imprevisibilidade precisa fazer parte do nosso cronograma e é necessário que tenhamos reflexos para agir com a realidade, com o imprevisível. Precisamos adotar uma postura do ser imprevisível, portanto ágil e, portanto,
sempre atento e, portanto, sabendo ver essa escuridão que é este contemporâneo, que é este presente que a gente está pulsando. E tudo isso, para mim, se assemelha muito ao ser artista nos dias de hoje. Existe uma conexão aí muito próxima de modo de trabalho, modo de operar diante da realidade. É uma agilidade que também pode parar para agir, e também é uma agilidade que antes dela existe uma postura extraordinariamente disponível para receber o que der e o que vier. O que seria projetar? Quais são os projetos hoje que estão em curso no Brasil? Quais os nãos dos nossos projetos? Até que ponto a projeção dá conta da realidade? Quando a nossa projeção bate com as formas de vida que pulsam mudanças, o que fazemos? Como estamos? Queria que a gente pensasse nisso, né? Como nós estamos. Para que a gente sempre se coloque junto com o nosso fazer, que a gente não esqueça de nós, que a gente não se esqueça dos nossos desejos, que a gente nunca se esqueça das nossas fragilidades e das nossas potências também. Então é isso, gente. Eu escrevi esta carta durante a semana, pensando nessas questões que estão me atravessando e atravessando também as outras pessoas pelo que eu estou conversando também. Apesar de estarmos distante, a comunicação ela está presente, e eu acho isso muito potente para que a gente crie uma rede de compartilhamento das nossas sensações, dos nossos desejos, para que a gente, apesar de solitário, a gente não se sinta sozinho, que a gente saiba que a gente está conectado com outras pessoas, com os nossos amigos, com as nossas amigas, e que isso possa nos fortalecer, que a gente possa continuar minimamente sã, para que quando a gente sair dessa, a gente consiga construir um outro modo de viver mesmo, porque eu acredito que o mundo ele não vai voltar a ser o que era. As mudanças estão acontecendo, e é muito interessante pensar nisso, quando o Bruno Latour ele vai falar sobre esse contra-inventário que eu trouxe na carta, que é criar várias ações, gestos que barrem modelos existentes, né, na nossa sociedade. Como é que a gente pode... E é interessante porque nesse momento de quarentena a gente encontra esse mundo que está um pouco suspenso. A gente percebe que algumas atividades de produção pararam, e por pararem a gente percebe, e ao pararem a gente percebe que na verdade não são tão efetivas na nossa vida. Isso começa a nos trazer um questionamento de desapego, e nos lança uma pergunta sobre o que de fato realmente importa nas nossas vidas. E o Bruno Latour ele fala sobre isso, assim, fala sobre essa tomada de consciência para desapegarmos daquilo que não nos interessam mais, né? E eu acho que a gente tem que estar ligados nesse outro modo de viver que vai surgir nesse pós-quarentena. E que é, inclusive, um modo de viver que eu acredito que vai ser muito mais ligado com a escuridão. Acho que nesse momento de quarentena as luzes estão se apagando e está começando a instaurar uma escuridão que eu acho muito, muito potente para o nosso modo de viver. Potente porque essa escuridão ela vai nos permitir sentir as coisas de outra maneira. Ela vai nos forçar a engajar o corpo todo para viver neste mundo que não é mais o mesmo. Que agora o presente ele tá reivindicando o lugar dele de acontecimento, de ação, de continuidade, né? E aí eu trago Agamben, que é outro filósofo que eu também trouxe no texto,
para falar sobre esse ser contemporâneo, né? Que esse ser contemporâneo é aquele que observa, aquele que age na sombra, na escuridão e consegue fazer uma análise dessa escuridão para continuar caminhando, continuar existindo. É um pouco isso que eu queria falar assim no geral. E queria agradecer a presença de todos, de todas, de todos nesse vídeo e dizer que quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram, meu arroba é jupiraa com Y. Eu estarei lá, quem quiser conversar sobre o texto, trocar uma ideia, pode entrar em contato comigo, eu estou super aberta a trocar ideias, enfim. Beijos, foi ótimo.